Nós vamos ficar bom desse negócio, você vai ver. Glória a Deus. Abra sua Bíblia ou o seu aplicativo no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 39, versículo 17 será a base da nossa ministração hoje. Todos acharam? Amém? Nossa, eu ainda estou escutando barulho de Bíblia folheando, que delícia! Gente, como faz bem esse sonzinho, sabe? Diz assim a palavra de Deus: a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. Não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes. Ele não esquece. Ele não esquece. Abaixe sua cabeça. Mãozinha direita para cá, me abençoe, por favor. Pai, nós vamos nos expor à atuação da Tua Palavra. Que haja em nós uma condição para que Teu Espírito hoje, nesta noite, alcance lugares nunca dantes alcançados. A Tua Palavra diz, meu Deus, que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o nosso deitar, o nosso levantar. De longe o Senhor entende nossos pensamentos. E antes que saia qualquer palavra da nossa boca, o Senhor já conhece. Oh, papai, é o Teu povo. São ovelhas do Teu pasto. São filhos e filhas que vieram aqui nesta noite para ouvir a Tua voz. Que seja, meu Deus, a Tua voz nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar sobre dois personagens hoje. Eu gosto muito do Antigo Testamento porque é um garimpo. Você vê, você lê aquelas histórias, aquelas situações que estão escritas ali, histórias de vidas, de povos, de terra, de nações, e muitas das vezes eu me vejo andando naquele deserto, vivendo aquelas situações de livramento, de vitórias, e de um Deus que ama seus filhos, e que levou eles para o deserto para se revelar a eles. Não um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas um Pai atento ao clamor dos seus filhos. Hoje nós vamos falar de Jeremias, o profeta. Eu creio que aqui todos nós já fomos boca de Deus para lançar palavras proféticas para alguém, algum familiar seu que não conhece o Senhor Jesus, para pessoas que são participantes da tua vida diária, do teu trabalho, da escola, pessoas que você ama, mas que não conhece o Senhor Jesus, e você já declarou sobre a vida dela, que ela está salva em nome do Senhor Jesus, porque tem uma palavra que diz assim, que todos são alvos da bênção e do amor de Deus. O Senhor Jesus, Deus, Ele mandou o Senhor Jesus para que morresse, para alcançar todos. E tem pessoas que a gente fala assim, puxa vida, essa pessoa é tão boa, essa é tão, né? Só falta ser crente.
mas não sei por que não acontece. E a gente, sabe, se incomoda com isso. Temos irmãos aqui que as esposas não são crentes, temos irmãs que os maridos não são crentes, e eu creio que muitas das vezes isso fez parte da sua oração. E você declarou o senhorio do Senhor Jesus sobre a vida dessa pessoa. E isso está valendo, tá? Isso vai acontecer. Então, o profético, no livro de Provérbios, fala assim, que não havendo profecias, o povo se corrompe. 28, alguma coisa. É isso. É necessário que haja um mover profético. Mais ou menos o que aconteceu aqui hoje de manhã. Mais ou menos o que aconteceu aqui hoje à noite. Sabe? Você percebe que o Senhor está na casa. E sabe aquele culto que você não quer que termine? Sabe por quê? Porque o Senhor esteve presente. E hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para você. Que em meio a situações de perigo, em meio a situações de luta, em meio a oposição que você tem na tua casa, que você tem lá no teu trabalho, oposição que você tem, sabe, na sociedade, e não tem nada a ver com a cor da sua pele, tem a ver com aquilo que está dentro de você. O Espírito de Deus, Ele se move dentro de você. E muitas vezes o que a gente pensa? Que os nossos valores, eles devem sobrepor aos valores do mundo. E a gente deveria ser reconhecido como filho de Deus, como filha de Deus, como servos de Deus. E não sei por que isso não acontece. Quanto mais você se consagra, você jejua, você lê a palavra, sabe? Você percebe que você está sendo moldado. O teu caráter está sendo trabalhado, você está se tornando uma nova criatura. Mas isso lá fora não tem valor nenhum. Tem até um ditado popular que quanto mais eu rezo, mais diabo me aparece. E é isso mesmo. O exercício do profético. Você quando empresta a sua boca a Deus, para ser boca de Deus na vida de alguém, isso faz com que você saia do meio da multidão, você muda de degrau. Você se torna alvo. O mundo jaz no maligno. Parece que quando você interpõe entre o inferno e alguma pessoa, quando você vê que alguém está atolado em drogas, em pecados, sabe, que aprisionam a mente, a vontade de uma pessoa, e você sabe que aquilo é espiritual, e você se importa com aquilo, e intercede por aquela pessoa, isso faz com que você se torne alvo, e você passa a ter problemas na sua vida pessoal, você passa a ter problemas na sua comunidade, você vira alvo. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos participar da mesa do Senhor com entendimento, discernindo o corpo de Cristo. O que isso quer dizer? Aquelas velhas práticas que a gente tinha lá no mundo, de um ser mais esperto que o outro, que um sabe aprontar com o outro, puxar o tapete do outro, de um desconfiar da lisura, do comportamento de alguém, de você dizer assim, puxa vida, essa pessoa aí nunca vai ser nada. Normal, você estava no mundo.
Agora não. Você precisa discernir o corpo de Cristo. Essa pessoa que está sentada ao seu lado é alguém que foi amada por Deus, que Jesus deu a vida por essa pessoa. Ela tem que ter um valor diferenciado para você. Se antigamente eu participava daquelas rodinhas, né? Que sempre tem, né? Aquelas rodinhas assim, em que alguém que não está presente vira assunto. E você entrava naquela lá, certo? Muitas das vezes, você foi o assunto. Alguém, sabe, mexeu com a tua honra, alguém que mexeu com a tua dignidade. E muitas das vezes o que acontece? Quando a gente não é o assunto, é até gostoso, né? Você ir lá ajudar, amanhã o Judas. E quando é você? Ou quando é alguém da sua família, alguém que você ama? Estamos aqui para aprender. E o Senhor está tratando comigo, está tratando com você. Existem valores que lá no mundo faz sentido. Aqui dentro não. Aqui dentro nós estamos formando um corpo, uma noiva pura, santa, sem mácula, que vamos apresentar diante de Deus. O Senhor Jesus está vindo buscar a sua igreja. E essa pessoa que está aqui com você nessa noite, ela está compondo esse corpo. Você não diz para o teu corpo que certas áreas do seu corpo que você não gosta, ou que você não tem preferência, que você não precisa delas. E os profetas, eles servem para isso, para alertar o povo. Ou vocês estão caminhando errado. É para isso que serve o profeta. Você tem a sua mente para governar o seu corpo. E muitas vezes a gente faz escolhas erradas por conta da moda, por conta da onda. Tem coisas hoje que a gente jamais usaria, mas lá no passado era normal. E vice-versa. Deus chamou Jeremias, capítulo 1, falou assim para ele: olha, Jeremias, eu te escolhi. Versículo 4, capítulo 1, versículo 4, diz assim: olha, eu te chamei, antes que você nascesse, e te escolhi, para ser profeta entre as nações. Eu te dei como profeta entre as nações. É como se Deus estivesse falando para mim e para você nessa noite: eu te escolhi, eu te chamei, antes que você nascesse, e te designei profeta entre as nações. Vai e fala, corrige o meu povo que está se perdendo. Ah, é o sacerdote que está se perdendo. Você vai lá e vai falar para ele. Ah, o rei está se perdendo. Você vai lá e enfrenta o rei e joga na cara dele que ele está errado. Eu vou falar, você vai falar. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, e você vai lá e vai enfrentar eles. Não tenha medo. Não tenha medo deles. É essa a palavra do Senhor para mim e para você. Não tenha medo de falar da palavra, de falar do reino de Deus. Várias situações vão se compor na sua frente, para você dizer: aqui você veio. Não tenha medo, o Espírito de Deus está sobre você. A palavra de Deus está dentro de você.
Não se preocupe o que você vai dizer, mas diga: não se conforme com a injustiça. Estão fazendo um complô. Entra e defenda quem é o oprimido. Por que eu faria isso? Porque esse oprimido poderia ser você. Horas. Quanto mais você, se inteira do teu chamado, quanto mais você busca ao Senhor Deus, você vai perceber que o mundo vai começar a te aborrecer. O mundo te aborrecer faz parte. O problema é que nós estamos aqui numa sociedade que vive segundo as orientações do mundo. E muitas das vezes as pessoas ainda não sabem lidar com essa nova realidade. Não sabe que o nosso trato é baseado na pureza. Não sabe que os nossos acordos é baseado na verdade, na singeleza, no temor ao Senhor. Quem está chegando não está sabendo como que é o trato ainda, e pode se permitir desconfiar de um ou de outro, tudo bem. Você não. Você tem um chamado de Deus para acreditar nas pessoas. Você tem um chamado de Deus para você acreditar nas pessoas. Essas pessoas vão compor o corpo juntamente com você para entrar na glória. É isso. Se antigamente eu olhava assim para as pessoas e tinha, aquele olhar de desconfiança, isso não cabe no nosso meio. E foi isso que Deus falou para Jeremias. Você vai lá e vai pregar para o rei, para o sacerdote, para o levita. Qualquer um que estiver andando errado, você vai apontar o erro e não vai temer a eles. O que aconteceu com Jeremias? Existiam pessoas, não está escrito na testa de todo mundo, esse aqui é de Deus, esse aqui não é, esse aqui é de Deus, esse aqui não é, esse aqui é de Deus, esse aqui não é. Não tem. A palavra de Deus diz assim, que é pela árvore que você conhece o fruto. Tá? Não é porque a pessoa tem uma vida social relevante, muito boa, que ela pode chegar aqui e ser relevante e muito boa. Qualquer um precisa nascer de novo. Precisa nascer da água do Espírito. E muitas das vezes nós damos honra para essas pessoas e elas começam a espalhar aquilo que é humano, carnal, no nosso meio. Para isso existe a profecia, para isso existe o profético. Um alinhamento com as coisas que são de Deus, um alinhamento com as coisas que são eternas. E haviam profetas que moravam dentro do templo, que se diziam ser de Deus, mas não eram. A pessoa tinha o cargo de profeta. E no contexto, o que estava acontecendo? Jerusalém havia sido sitiada. O país de Israel havia sido derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. A palavra de Deus que veio para Jeremias é o seguinte: eu permiti isso. Por quê? Porque vocês se desviaram de mim. Vocês andaram após outros deuses. Vocês pecaram como nação. Os mesmos pecados que aquele povo que morava aqui em Canaã, que eles faziam, que eles sacrificavam a deuses estranhos, sacrificavam vidas humanas.
sacrificavam crianças a Moloque. Isso é uma abominação para mim, diz o Senhor. E eu falei, olha, quando vocês entrarem nessa terra, que é boa, é a terra que mana leite e mel, quando vocês chegar lá, vocês destroem tudo, matam tudo, não deixa ninguém vivo, e se alguém ficar vivo, põe eles como escravos, não faz amizades com eles, não aprenda os seus costumes, não conheça os seus deuses, porque isso vai ser laço para vocês. Eu já tirei eles dessa terra, eu já, desapossei eles. E se vocês entrar por esse caminho, eu vou desapossar vocês também. Havia uma palavra, havia um juízo sobre o povo de Deus. E agora, esse juízo tinha chegado. Deus equipou Nabucodonosor, deu para ele um exército poderosíssimo. E ele derrotou o povo de Israel e tinha cercado a cidade de Jerusalém. Uma cidade que não tinha como cair. Muros que pareciam ruas, de grande e de altura. Portas que, gente, eram uns troncos de madeira aquelas portas. E veio a palavra de Deus para Jeremias. Fala para o rei, fala para o povo, que o que está acontecendo, esse cerco, já fazem muitos dias, a comida está acabando, a água está acabando. Esse cerco, eu vou tirar vocês dessa terra. É juízo, é um castigo para vocês. Eu vou desapossar vocês daqui. Lá no Egito eu levei vocês para o deserto. Agora eu vou levar vocês para a Babilônia. Vocês vão ser deportados. Todos vão ser deportados. Mas pode ser que Nabucodonosor ele fique com dó de vocês e deixe vocês continuar morando aqui, só que sendo servo deles. Vai ser um rei servo, vai ser um sacerdote servo, vai ser um general servo da Babilônia. Se vocês quiserem viver, saiam da cidade, se prostrem diante do exército de Nabucodonosor e clamem por misericórdia. Todos vocês serão mantidos vivos. Mas os profetas do templo disseram para o rei Zedequias: majestade, ninguém entra nessa cidade. Deus nos colocou aqui, Deus vai nos manter aqui. Ninguém vai se entregar. O nosso exército ele é poderoso. Ninguém tira nós daqui, nem Deus. E Jeremias continuou dizendo: gente, se entrega. Gente, se entrega. Gente, se entrega. Algumas pessoas fugiram, foram lá encontrar com Nabucodonosor, se entregaram e foram mantidas vivas. Os sacerdotes, os profetas do templo falaram para o rei: rei, Jeremias, ele está enfraquecendo o exército, ele está colocando medo nos soldados, a moral da tropa está caindo, vamos dar um jeito de calar esse cara, vamos matar ele? Não, ele é um profeta de Deus, ninguém vai matar ele, mas não precisamos calar o cara, ele está diminuindo, o ânimo do exército. Aí o rei falou: olha, faz o que vocês quiserem, ele é de vocês. Eles pegaram Jeremias, procuraram uma cadeia para colocar ele, não tinha mais, muita coisa já
havia sido destruída. Aí jogaram ele numa cisterna. Quem sabe aqui o que é uma cisterna? Culto da noite também é cultura. Vamos falar para vocês o que é uma cisterna. Cisterna é uma moringa. Moringa, tudo bem? Moringa? Tá. Uma moringa de barro, que tem aquele gargalo assim, né? Aquele pescocinho assim, aquele bojo. Só que uma cisterna, ela é enorme. Ela é feita para captar água da chuva. E ela é enterrada no chão. Ela tem que ficar enterrada por causa, né? Para colher as águas das calhas. Quem tem quintal aqui que sabe o que eu estou falando? As primeiras chuvas, ao invés de limpar a calçada, sabe? Vira uma sujeira só. O que tem de terra no telhado, que a gente nem sabia que tinha terra no telhado, né? O que cai na chuva, fica aquele negócio mais feio do mundo. Esse sedimento, gostaram do sedimento? Isso. Essas partes sólidas da água, elas decantam, não é língua estranha não, tá? Elas descem para o fundo, é só ficar parado que elas vão descendo. E vai formando aquela crosta embaixo, aquele lodo. Agora você imagina uma moringa do tamanho de um quarto, enorme, e que só vão tirando, sem manutenção, sem limpeza. Tinha mais ou menos 1 metro de lama, de barro. Estava seco, não tinha mais água. E eles jogaram o profeta lá dentro, para ele morrer. Eu duvido que eles tenham baixado ele lá, sabe, com cordinha bonitinha. Não, eles jogaram ele lá. Era para morrer mesmo. E o profeta ficou atolado naquela lama. Escuro. O que você faz numa situação dessa? Existe uma palavra hoje para mim e para você. O que você faz numa situação de escuridão, que você está preso numa situação? Jeremias, você apalpando em volta, buscando alguma coisa para se apoiar, para sair daquele lugar, e não tinha. E agora entra o outro personagem, Ebed-Meleque. Jeremias 38. Diz assim, versículo 7. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, um etíope, um negão, um africano, um escravo, um eunuco. Alguém sabe aqui o que é um eunuco? Eunuco é alguém que cuidava do harém, das mulheres do rei. E para um homem cuidar de um harém, ele precisava ser castrado. Eunuco é alguém castrado, é alguém diminuído. Alguém diminuído na sua essência. Puxa vida, quando você não pode exercer a sua sexualidade, você é alguém menor. O camarada, ele é além de escravo, além de ser um escravo etíope, ele era um eunuco. Alguém que não tinha voz ativa para nada. E muitas das vezes a gente se acha assim, eu não vou falar nada porque quem sou eu? Quem era Ebed-Meleque? Ele, quando ouviu Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que estava na casa do rei, que tinham colocado Jeremias num calabouço, traduzindo, uma cisterna, e estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo,
Ebed-Meleque, ele saiu lá da casa do rei e foi lá na porta de Benjamim, lá na porta do templo, falar com o rei. E ele disse: ó rei, meu senhor, agiram mal esses homens em tudo quanto eles fizeram para o profeta Jeremias, lançando ele na cisterna. De certo, ele morreria de fome no lugar onde ele se acha, pois não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem para Ebed-Meleque, dizendo: toma contigo aí uns 30 homens e vai lá a Jeremias no calabouço e tira Jeremias do calabouço antes que morra. E tomou o Ebed-Meleque e os homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e encontrou ali alguns trapos velhos, e rotos, e roupas velhas, embocados, e desceu até lá Jeremias. O que você pensa quando você busca o Senhor nos teus apertos? Quando a situação ela te envolve, quando você chega à conclusão de que não tem mais jeito, estou perdido, agora não tem mais saída. Quando você busca o Senhor teu Deus, socorro dos céus, quando você se tranca lá no teu quarto, quando você chora na presença de Deus, o que você espera que aconteça? Que de repente os céus se abram, venha lá um exército de anjos, com seus carros, com seus cavaleiros, com espada desembainhada, e te salve, e te livre. Ou que de repente algum irmão abençoado que te ama, algum irmão bem-aventurado que te socorra, que te salve, de preferência sem pedir nada em troca. É isso, meu querido, minha querida. Ebed-Meleque pegou uns trapos rotos, podres, trapos, panos, roupas, e desceu lá no calabouço para Jeremias. Sabe o que são isso? Lugares da onde você menos espera, de pessoas que você menos espera, pessoas que nem têm tanta influência assim, daí virá o teu socorro. Pessoas que amam você por aquilo que você é, não por aquilo que você tem. Que te admiram porque o Espírito de Deus se move dentro de você, que reconhece você como alguém, como um representante dos céus. Foi isso. Ebed-Meleque, ele nem judeu, ele não era, mas ele conheceu o profeta, ele sabia que aquelas palavras que saíam da boca daquele homem eram de Deus, assim como as palavras que saem da sua boca são palavras de Deus. E tem pessoas que estão vendo, estão reconhecendo você como representante dos céus, e da onde você menos espera, na condição que você menos espera, daí vem o socorro, daí vem o socorro. Panos rotos, trapos, que a gente não dá valor nenhum. Foi isso que Ebed-Meleque fez. Ele pegou lá aqueles panos, desceu lá para Jeremias e guindaram ele, para que ele não morresse naquele lugar. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos e rotos
já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas, e puxaram ele para cima. Puxaram Jeremias com cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Glória a Deus, glória a Deus. A salvação veio, o socorro veio. Existe uma palavra para mim e para você nessa noite: o socorro está vindo, o socorro está vindo, o socorro está vindo, o socorro está vindo, e será dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. E se ele não chegar da forma que você quer, não tem problema não, está chegando. E aí a gente fica imaginando, puxa vida, o valor de um profeta para Deus, o valor de um profeta. E veio a palavra do Senhor para Jeremias, o profeta, no capítulo 39, versículo diz assim: versículo 15. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado lá no átrio da guarda. Ele foi tirado do calabouço, ele foi tirado da cisterna, mas ele estava encerrado ainda lá no átrio da guarda. E veio a palavra de Deus para ele dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope. Gente, eu acho fantástico isso em Deus. Um eunuco, um etíope, um escravo da casa do rei, alguém que amou a palavra de Deus, o Deus de Israel, que viu em Jeremias um servo de Deus, segundo o coração de Deus, e que agiu, mesmo colocando em perigo a sua vida, a sua segurança. Porque olha, veja bem, quando Nabucodonosor ele entrava numa cidade, quando ele invadia uma cidade, ele pegava aquele rei, ele despia, ele açoitava aquele rei em praça pública. O rei, seus filhos, a casa, a corte, os generais, eles eram amarrados um ao outro assim, e eram, sabe, levados em procissão, para envergonhar. A maioria dos soldados eram executados. O que fariam para um escravo? O que eles fariam para um escravo? A vida de Ebed-Meleque não valia nada. E ele colocou a sua segurança, ele falou assim: puxa vida, daqui a pouco a cidade vai ser invadida e eu preciso fazer alguma coisa para Jeremias. Uma dica, quando você se achar em aperto, se achar em situações difíceis, de perigo, dá uma olhadinha que tem gente pior do que você. E ora por alguém, abençoa alguém. A irmã Leleca, ela falava assim: olha, gente, não tem ninguém tão rico, que não precisa de nada, de ninguém. E não existe ninguém tão pobre, que não tem nada para oferecer. É só você dar uma olhadinha para trás, tem gente pior do que você. A dica é essa: ora por essa pessoa. Ela está precisando de um clamor seu, ela está precisando de uma intercessão sua. E quando você fizer isso, Deus ele vai olhar para aquela pessoa? Não, ele vai olhar para você. É isso. Um ao outro ajudou, um ao outro disse: ser forte. É para isso que nós somos chamados lá das trevas, lá daquele charco de lodo, para essa maravilhosa luz, para mim ser suporte para os meus irmãos, para um ajudar o outro.
Deus falou para Jeremias: volta lá onde ficam os escravos, e fala para Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade, para o mal, que nem eu tinha falado antes, estou falando para você, e não para o bem. Todas aquelas palavras sobre essa cidade, que ela vai cair, vai acontecer. Versículo 17: a ti, porém, você que é o intercessor da sua casa, você que é o intercessor da sua família, você que é boca de Deus, profeta de Deus, para alcançar pessoas que ainda não estão aqui, a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, não serás entregue nas mãos dos homens perante os quais você teme, porque certamente te salvarei, não cairás a espada, mas a tua alma te darei por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso é se apegar ao Senhor. Isso é se apegar ao Senhor com amor. Olhando sempre que tem alguém que tem uma condição menos que você, e que precisa da tua oração, da tua intercessão. Para a gente encerrar, no Salmo 91, a partir do 14, fala da conclusão, que é alguém confiar no Senhor. Foi o que aconteceu com Ebed-Meleque. Salmo 91, 14. O Senhor falando de Ebed-Meleque? Não. O Senhor falando de mim e de você. Esse é o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de bem e não de mal, para dar para você o fim que você deseja. Diz assim a palavra de Deus: pois tão encarecidamente me amou. Deus testemunhando de você, porque tão encarecidamente, tão fortemente, tão prontamente, tão singelamente me amou, tão fortemente se aproximou de mim. Também eu te livrarei, diz o Senhor. Poloei num alto retiro, porque você conheceu o meu nome. Você me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com você na angústia. Estarei com você na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, diz o Senhor. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Fica de pé, meus queridos. Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. A você que veio buscar um socorro,
na casa do Senhor. Você que antes de sair de casa, você diz assim: puxa vida, eu vou lá. Eu quero ver se Deus ainda fala comigo. Aquele que te sonda, aquele que te conhece, Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que você o ama. E de uma maneira tão verdadeira, que só Ele conhece. É para você. Ele se lembra. Ele não esquece de você nenhum só dia da sua vida. Ele não esquece nem o seu nome. E o que a gente faz quando a gente está no fundo da cisterna? A palavra de Deus diz assim: olha, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, seja qual for a situação, qual for o aperto, qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, ou que vai enfrentar amanhã, na segunda-feira, o teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. Olha para cima. Olha para cima. Alguém está contemplando a tua vida nesta noite. Olha para cima. Elevo os meus olhos para os montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levante seus braços assim. Atitude de quem está pedindo socorro. Atitude de quem está se entregando. O socorro está vindo. O socorro está vindo. Com panos rotos, com trapos, uma corda, com a intercessão de alguém que você nem menos esperava. O socorro chegou. O socorro chegou. O socorro chegou. Segura assim. Segura assim. É como se a corda estivesse passando por trás dos seus braços, pelas tuas costas. Vista em você. Chega lá mais. Em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, socorro, socorro, bem presente nas horas de angústia, nas horas de tribulação. Socorro para o povo de Deus, socorro para os que estão perto, socorro para os que estão longe, socorro para aqueles que estão precisando de uma dos céus, socorro, a abertura dos céus, céus abertos, anjos de Deus, anjos de Deus, anjos ministradores, anjos de Deus, estão socorrendo o povo de Deus, estão socorrendo o povo